E aí, pessoal, aqui é o professor Adelan, professor de Geografia, e hoje eu vou trazer para vocês um dos temas mais importantes para você que deseja fazer Enem, para você que deseja fazer concursos públicos, para você que deseja fazer vestibular, ou então simplesmente aprender para a área da sua escola. Esse tema é um dos temas que mais cai em todos os tipos de prova. Por isso, ó, antes de tudo, dá o seu like aí. Se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, que aqui você não vai perder nada. Você vai aprender teoria de fusos horários, você vai aprender a calcular fusos horários, você vai aprender linha internacional de mudança de data, que é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Portanto, ó, siga aqui comigo que você vai ficar fera no assunto. Promessa de um professor. Então, para não demorar mais, roda a vinheta aí, diretor! Que sou eu mesmo, né? Mas é assim que acontece. Chegando aqui no nosso material, pessoal, vamos primeiro mudar nossa tela e vamos primeiro entender a teoria de fusos horários. O que são fusos horários? Pessoal, fusos horários são faixas delimitadas por dois meridianos, no qual todas as localidades inseridas entre os respectivos meridianos possuem a mesma hora. Vou mudar a tela aqui para facilitar para vocês. Pessoal, quando a gente fala de meridianos, nós falamos das linhas verticais que cortam o nosso planeta, ou seja, as linhas no sentido vertical. Quando a gente fala de linha horizontal, vocês vão lembrar de paralelo, que esse aqui, ó, a linha do Equador, que é o principal. Mas nosso tema de hoje, a gente trabalha com linhas verticais, meridianos. E o que são meridianos? São duas linhas, que essas duas linhas formam uma faixa de um fuso horário que determina o horário do mundo. Preste atenção. Se você prestar atenção nessa primeira linha aqui, ó, que eu estou tracejando, junto com essa segunda aqui, ó, elas formam um meridiano -1. Ou seja, todo mundo que está nessa faixa de linha aqui, ó, nessa faixa longitudinal, possui, teoricamente, o mesmo horário no mundo. Fique atento com esses detalhes aqui, ó. Vocês estão vendo que todo mundo que está para oeste, que é para a esquerda de vocês, a faixa longitudinal determina que os horários vão reduzindo, diminuindo. -1, -2, -3, -4. E todo mundo que está a leste, que é para a direita de vocês, vocês percebem que os horários vão aumentando. +1, +2, +3, +4. Tranquilo? Outro detalhe muito importante aqui, ó, que eu vou explicar com mais detalhe para vocês, é aqui, ó. Essa principal linha aqui, ó, que é o meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano do mundo. Ele é o meridiano considerado marco zero, hora zero no mundo. Vocês vão entender que todos os meridianos possuem 15 graus, ou seja, todas as faixas meridionais, essa aqui com essa de cá, possuem 15 graus, por exemplo. Só que o meridiano de Greenwich, você tem que ter uma atenção especial. Por quê? Porque esse meridiano, toda essa faixa aqui, ó, de 15 graus, ela é dividida em 7,5 graus para leste e 7,5 graus para oeste. Vocês vão entender como isso é muito importante para o conhecimento de vocês, beleza? Agora vamos passar para o próximo slide aqui para ficar tudo mais claro para todo mundo. E nessa tela aqui, pessoal, vocês vão entender como são divididos os fusos horários. Primeiro aspecto, o planeta é dividido em 24 fusos distintos. Cada um desses fusos possui 15 graus. Preste atenção aqui, ó. O planeta é dividido em 24 fusos distintos. Por quê? São 24 horas que determinam um dia. Por isso que são 24 fusos distintos. Vocês vão perceber que o fuso principal, que é o meridiano de Greenwich, é a hora zero do mundo. Isso aqui eu já expliquei. E que são 12 fusos para oeste e 12 fusos para leste, considerando que o fuso principal, o meridiano de Greenwich, fica a metade dele, 7,5 graus para leste, e a outra metade, 7,5 graus para oeste, totalizando 24 fusos. Aí vocês vão falar, professor, agora eu estou percebendo um detalhe, aquilo que o senhor explicou, todo mundo que está para oeste fica com horário negativo, e todo mundo que está para leste fica com horário positivo. Qual é o motivo disso acontecer, professor? Presta atenção aqui comigo, pessoal. Quando a gente fala de definição de fusos horários, alguns aspectos devem ser considerados para a definição desses fusos, inclusive a padronização. O primeiro aspecto, ó, é esse aqui, ó, o movimento de rotação do planeta Terra. Preste atenção que o planeta Terra gira de oeste para leste, fazendo com que quem está a leste, à esquerda de vocês,
receba iluminação solar, receba radiação solar primeiro. E os países que estão a oeste, que estão à esquerda de vocês vão perceber que esses países demoram um pouquinho mais para receber a radiação solar, a iluminação solar. Esse foi o critério que foi definido para fazer com que os países que estão a leste, as localidades que estão a leste, recebam um horário positivo, porque eles recebem iluminação solar primeiro. Em contrapartida, os países que estão a oeste vão receber horários negativos. Tranquilidade? Ficou claro para vocês? Agora, voltando aqui para a nossa tela, vocês vão perceber outro detalhe, que cada um desses fusos possui 15 graus. Pessoal, preste atenção aqui para mim de novo. Ó. Preste atenção. Qual é a circunferência total do planeta Terra, que é aparentemente uma esfera? Que o geóide, que é a forma do planeta Terra, é aparentemente uma esfera. A circunferência total do planeta Terra são 360 graus. Isso aí que eu coloquei para vocês. Aí vocês perguntam, sim, 360 graus. 360 graus divididos por 24, que é a quantidade de horas que possui um dia. Eu sei que o dia tem 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. Não, mas vamos fechar aqui. 24 horas é a quantidade de horas que definem um dia. 360 dividido por 24, cada fuso vai possuir 15 graus cada. Esse é o cálculo que determina quantos graus possui um fuso. Ou seja, a cada 15 graus do planeta, 1 hora de diferença em relação à outra. Agora aqui, ó, voltando para o nosso slide novamente, vocês vão entender que cada grau dos fusos estão separados aproximadamente por uma distância de 111 quilômetros. Olha, volta comigo aqui que esse tema é muito interessante, que muitas pessoas confundem. Preste atenção. Você não pode confundir os 15 graus de um fuso por 1 grau especificamente falando. Ou seja, ó, vou ampliar aqui uma faixa de fuso que possui 15 graus, em decorrência daquele cálculo que eu fiz agora, beleza? Se você separar esses 15 graus em 15 partes distintas, você vai perceber que são 15 partes de 1 grau cada. Ou seja, cada uma dessas 15 partes possuem aproximadamente 111 quilômetros de extensão. Não confundam a faixa de um fuso horário que possui 15 graus com apenas 1 grau dessa faixa de fuso horário, entendeu? Cada grau dessa faixa de fuso horário possui aproximadamente 111 quilômetros de extensão. Vamos avançar. Voltando aqui para nossos slides, vocês vão entender também que cada linha meridiana representa um limite teórico de representatividade de tempo. Vou falar agora para vocês outro detalhe. Quando eu falo limite teórico, é porque a questão política de cada localidade define o limite prático e fusos horários. Quando a gente fala de limite teórico, é isso aqui que eu vou botar, pessoal. Ó. São os fusos baseados simplesmente no cálculo. 360 graus dividido por 24, cada fuso possui 15 graus. Isso aqui é o limite teórico. Vocês vão perceber que esses limites teóricos, essas linhas, passam por dentro de territórios, fazendo com que, na teoria, algumas localidades tivessem 2 horários distintos. Porque a cada passagem de uma linha dessa aqui não muda de horário, aqui é -3 nessa linha, essa faixa. Vindo para de cá vai ser -4. Ou seja, essa linha que está passando aqui pelo meio do território brasileiro faz com que essa área daqui tenha um horário e essa área de cá tenha outro. Só que isso, pessoal, causava diversos problemas para diversas localidades. E o que foi que aconteceu? Cada país passa a adotar os horários práticos, os fusos horários práticos, que são adequações a essas linhas. Vocês vão perceber que tem curvas aqui, ó, para evitar que em algumas localidades que promovam problemas, essas linhas passam por dentro dela. Você vê que aqui no território brasileiro mesmo tem essa linha. Você vê que aqui na Europa são várias curvas que essas linhas dão. Por quê? Porque cada país determina um horário específico, uma maneira específica de entender o fuso horário. Ou seja, os fusos horários, existem os fusos horários teóricos, que são aqueles baseados simplesmente no cálculo, e existem os fusos horários práticos, que são aqueles que as localidades adaptam dentro das suas necessidades. Tranquilidade? Agora, galera, que todo mundo já entendeu esse funcionamento dos fusos horários teóricos e práticos, a gente pode avançar para um tema que é muito importante, que são os fusos horários brasileiros. Pessoal, quando a gente fala de fusos horários brasileiros, o primeiro aspecto que a gente deve considerar é que o Brasil possui dimensões continentais.
E devido a essas dimensões continentais, o Brasil é cortado por mais de um fuso horário. Vamos lá, pessoal. O Brasil é um país com dimensões continentais, fazendo com que 4 dessas faixas longitudinais de 15 graus passem por dentro do território brasileiro. Essa é a realidade do Brasil hoje. Vocês vão perceber que são 4 faixas longitudinais diferentes passando por dentro do território brasileiro. Isso acontece porque o Brasil possui dimensões continentais, fazendo com que o território seja cortado por mais de um fuso horário. Tranquilidade? Vamos voltar para a nossa tela. E aqui, ó, outro detalhe muito importante é que os fusos horários brasileiros são todos negativos. É outro detalhe muito importante, pessoal. O Brasil está totalmente localizado no hemisfério ocidental, no hemisfério oeste, aquele que fica à esquerda de vocês aí no vídeo. Presta atenção como é que está aqui isso no mapa. Isso faz com que, em relação a Greenwich, que é essa linha principal aí, o Brasil esteja sempre a oeste, ou seja, sempre vai ter horário negativo, considerando aquela explicação que eu coloquei anteriormente em relação à iluminação solar. Tranquilidade? Vamos voltar para a nossa tela. E o terceiro aspecto aqui, ó, que é um dos mais importantes, é que os fatores políticos definem os fusos horários do Brasil. Aquela outra explicação que eu dei sobre fusos horários práticos, ou seja, o Brasil é um desses países que adota diversos fusos horários e adota os fusos horários práticos de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, o Brasil possui 4 faixas longitudinais, aquilo que eu já expliquei, mas o Brasil adapta essas faixas para quê? Para que a localidade de cada região seja adaptada de maneira que promova a melhor qualidade de vida para essas pessoas. O Brasil adotou as 4 faixas, mas ele as adapta essas 4 faixas de acordo com a sua necessidade. Quer ver outro exemplo interessante? Olha esse aqui, da China. A China é um país também enorme, com dimensões continentais também. Ela possui 5 faixas passando por dentro do seu território. Porém, a questão política da China determinou que apenas um horário seja definido. Por mais que teoricamente sejam 5 horários diferentes, considerando os fusos horários, a China somente considera o horário de Pequim, que esse aí é como horário principal. Isso gera problemas para eles? Sim, mas eles entenderam que essa foi a melhor alternativa dentro do contexto local. E aqui, pessoal, a gente pode avançar no conteúdo e ver como se deu o contexto histórico dos fusos horários no Brasil. Vem aqui comigo. Agora vocês vão entender qual foi o processo que levou o Brasil até hoje 4 fusos horários. O Brasil nem sempre teve 4 fusos horários. Já teve um período que o Brasil teve 3. Vocês vão entender comigo agora. Vamos voltar aqui para a tela. O primeiro detalhe que vocês têm de entender é que o Brasil só adota o SIF, Sistema Internacional de Fusos Horários, em 1914. Ou seja, os fusos horários foram definidos em 1884. Só que o Brasil somente adotou esse sistema a partir de 1914. E esse sistema que o Brasil adotou aqui, ou na época, considerando os 4 fusos horários, que eram 4 fusos horários, que essa imagem que vai aparecer para vocês aí na tela, perdurou até 2008, quando, no governo de Lula, sancionou a lei que reduzia a quantidade de fusos no Brasil, passando de 4, que foi determinada aqui em 1914, para 3. E isso provocou algumas alterações que estados como Pará e Acre se julgaram prejudicados, fazendo com que, em 2010, a população do Acre fizesse um referendo solicitando a volta para o sistema de 4 fusos horários. O que aconteceu? Quando ocorreu em 2008 a mudança de 4 para 3 fusos horários, isso foi objeto de uma lei de um deputado. O deputado simplesmente julgou que aquele fuso horário, aquele sistema com 4 fusos horários, prejudicava a população do Acre. Ele foi lá, instituiu essa lei, a lei foi sancionada, só que não houve a participação da população nessa mudança. Isso fez com que, em 2010, a população revoltada, parte da população revoltada, sugerisse um referendo para a volta desse sistema de 3 para 4 fusos horários. E aí, se eu não me engano, pouco mais de 56% da população do Acre votou para que retornasse ao sistema com 4 fusos horários. Só que esse referendo que aconteceu no Acre em 2010 só foi ter resultado prático em 2013. Ou seja, eu coloquei aqui em 2011 e 2013 foi porque em 2011 foi recepcionado pela Câmara dos Deputados. E em 2013 foi recepcionado pelo Senado. Aí foi nesse período aqui que foi recepcionado pelo Senado que o referendo passou a valer. Ou seja, em 2013,
o Brasil retornou ao sistema de 4 fusos horários, a exemplo do que tinha ocorrido aqui em 1914. Lembrando, com aquelas adequações locais, fazendo com que alguns fusos que cortariam a região em 2 horários diferentes fossem adaptados para as necessidades, tranquilidade? E aqui, pessoal, vocês notam como ficou o atual panorama de fusos horários no Brasil. É esse que está em vigor. São 4 fusos horários distintos. Lembrando que todos os fusos horários possuem horário negativo em relação a Greenwich. O nosso primeiro fuso horário está a -2 em relação ao meridiano de Greenwich. O nosso segundo fuso horário, que é o horário oficial do Brasil, que é o de -3, que corta a região de Distrito Federal, fica localizado a -3 graus em relação ao meridiano de Greenwich. O nosso terceiro fuso horário, que é o -4, ele fica localizado a -4 graus em relação ao meridiano de Greenwich. E o nosso quarto fuso horário é o fuso horário -5, que fica localizado a -5 fusos horários em relação a Greenwich. Esse é o formato do Brasil atual. Lembrando sempre esse aspecto aqui, ó. O nosso fuso horário principal, o nosso fuso horário oficial é esse aqui, ó, o -3, que passa pelo Sul, Sudeste, Nordeste, Tocantins, Pará e Amapá. Quando alguma questão solicitar na prova, assim, falando, qual é o fuso horário brasileiro, e não especificar qual é desses fusos horários, vocês entendam como um fuso horário oficial, tranquilidade? E aqui também, ó, vocês já podem ver as adequações feitas em cada um desses fusos horários. Essa faixa em vermelho aqui são as adequações que ocorrem nos fusos horários. Tecnicamente, esse fuso horário passaria em linha reta aqui, ó. Só que vocês veem que já ocorrem adequações. Uma adequação importante aqui, ó. Essa aqui que faz com que o fuso horário -2 não passe por dentro do estado do Pernambuco, Alagoas e algumas outras regiões, fazendo com que essa mudança aqui, ó, esse fuso horário -2 comporte somente a zona marítima do Brasil, que pega aqui Fernando de Noronha, o arquipélago de São Paulo, São Pedro e Atol das Ocas, que é um sistema de ilhas que fica localizado mais ou menos nessa região, entendeu? O terceiro fuso horário, que é o -4, vocês têm que ficar atentos a isso. O terceiro fuso horário brasileiro é o -4. O primeiro fuso horário brasileiro é o -2. O segundo é o -3. O terceiro é o -4. E o quarto fuso horário é o -5. Por quê? Porque leva em consideração o meridiano de Greenwich. Portanto, pessoal, fique atento aqui a como está disposto atualmente os fusos horários brasileiros. O Brasil tem 4 fusos horários na atualidade. Cada fuso horário compreende essas regiões aqui que eu especifiquei ao lado dele, e que todos os fusos horários possuem horário negativo em relação ao meridiano de Greenwich. E aí, pessoal, nesse momento aqui a gente finaliza o primeiro vídeo da nossa série que vai abordar fusos horários. Preste atenção. Nesse primeiro vídeo eu abordei apenas os aspectos teóricos de fusos horários. No próximo vídeo eu vou abordar a linha internacional de mudanças de data, que esse tema é um tema importantíssimo, que quem não entende linha internacional de mudança de data não entende fuso horário na íntegra. Por isso, não perca, assista ao vídeo, beleza? E o terceiro vídeo eu vou colocar cálculo de fusos horários e vou responder questão de Enem, de vestibulares, de concursos públicos, e aí vocês vão ficar feras, tops no assunto, beleza? Por isso, ó, dá o like aqui no canal para ajudar o professor, se inscreva para quem ainda não é inscrito, que você não vai perder nada. Quando você dá o like e comenta o tema que você quer lá embaixo, além de produzir conteúdo que você está pedindo, você ajuda demais o canal, ajuda demais o professor a manter colocado, sempre tá colocando esses vídeos aqui no ar, beleza? Por isso, ó, ajuda o professor aí, ó, dá o like, se inscreve e a gente se vê na próxima, beleza? Um beijão, ó, tchau, tchau.